Colégio Naval, 2023, prova amarela, questão número 20. Observe a figura. Considere ABCD um quadrado de lado 8 e E o ponto médio de BC. O quadrado EFGH, congruente ao ABCD, é construído de forma que o ângulo BEF mede 60 graus. Se o raio da circunferência que passa por B e é tangente a EF e GF é x, então qual é a equação de segundo grau com coeficiente de x ao quadrado igual a 1, com a qual se determina o valor x? Bem, normalmente, quando se tem circunferência, tangente a segmentos de reta ou a reta, eu sugiro que, a princípio, já se determine o raio perpendicular no ponto de tangência. Então, aqui nós teríamos o raio x perpendicular a GF, o mesmo aconteceria o raio x perpendicular a EF. Ótimo. Digamos que os pontos de tangência sejam P, P e Q. Então, P e Q. Tudo bem. Temos também que a medida de B até O é x, já que B é um ponto da circunferência. Agora, vamos trabalhar essa informação do ângulo BEF medindo 60 graus. Bom, se BEF, destacando aqui em vermelho, mede 60 graus, observe, caso seja necessário, que o ângulo BEH medirá 30, já que trata-se no ângulo E de um ângulo do quadrado. Mas, a princípio, eu vou sugerir que nós trabalhemos com a projeção de B sobre EF. Definimos esse ponto como N, que seria a projeção. O exercício informa que o lado dos quadrados é 8 e que E é ponto médio de BC. Isso significa que de E até C a medida é 4 e de E até B a medida também é 4. Observe que, com isso, tendo o ângulo BEN destacado em vermelho, medindo 60 graus, e BE medindo 4, é possível descobrir BN e EN. Então, vejamos. No triângulo BNB. Então, é certo que a medida do segmento BN em relação a 4, que é EB, essa medida, essa razão, é o seno do ângulo de 60 graus. Seno de 60. Da mesma forma que a razão de EN em relação a 4, que é a medida EB, será o cosseno de 60 graus. Com isso, lembrando que seno de 60 graus equivale a raiz quadrada de 3 sobre 2, a medida de BN, 4 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, 2 raiz quadrada de 3. Lembrando que o cosseno de 60 graus é meio, 4 vezes meio resulta 2. Então, temos as medidas BN, 2 raiz quadrada de 3, e EN. Agora, observe a sugestão. Vou isolar esse que vai ser um trapézio. Ó, B até o ponto O, B até o ponto N, O até o ponto P, e aqui eu fecharei o segmento NP. Então, o trapézio B, O, P, N. Observe que se trata de um trapézio retângulo.
Projetarei agora o ponto O em BN, fechando um triângulozinho. Digamos que essa projeção do ponto O sobre PN seja a de um ponto J. A sugestão agora é que nós trabalhemos nesse triângulozinho BJO. Vejam as medidas. De B até O, a medida X. Ok. O que vai ser a medida BJ? OP, como já temos destacado no desenho, mede X. Isso significa que JN também medirá X, já que nós temos um retângulo. Mas sabemos que BN tem medida 2 raiz quadrada de 3, o que faz com que a medida de B até J seja 2 raiz quadrada de 3 menos X. Perfeito. Temos ainda que o segmento TF no desenho mede X e o segmento EN tem medida 2. Isso faz com que NP tenha como medida o lado do quadrado, 8, menos X, menos 2, o que resulta 6 menos X. Mas essa é também a medida de JO, 6 menos X. Pronto. No triângulo BJO, somos capazes de relacionar, pelo teorema de Pitágoras, as medidas dos 3 lados. Então, lembremos, o quadrado do lado de medida, o quadrado da medida de PJ, ou seja, 2 raiz quadrada de 3 menos x elevado ao quadrado, mais o quadrado da medida de JO, 6 menos x elevado ao quadrado, isso é igual ao quadrado da medida da hipotenusa, x elevado ao quadrado. Desenvolvendo os quadrados perfeitos, quadrado de 2 raiz de 3 menos x. Quadrado de 2 raiz de 3, 12. Menos 2 vezes 2 raiz quadrada de 3 vezes x, então menos 4 raiz quadrada de 3x, mais x quadrado. Quadrado de 6 menos x, quadrado de 6, 36, menos 2 vezes 6 vezes x, ou seja, 12. 12 menos 12 vezes x, mais o quadrado de x. Isso igual a x quadrado. Muito bem. Simplificando x quadrado à direita com um dos termos x quadrado à esquerda, chegamos à conclusão de que x ao quadrado é menos 12x com menos 4 raiz quadrada de 3x. Nós podemos colocar o menos 4x em evidência. Isso vai resultar raiz quadrada de 3 menos 3, aliás, mais 3 vezes x. Mas nós teremos 12 adicionado a 36, ou seja, 48. Isso igual a zero. Pronto. Eis aqui a expressão com a qual nós seríamos capazes de determinar o valor x. Isso resolve o exercício. Observe que trata-se de uma expressão de grau 2, como se desejava, né, determinar, cujo coeficiente de x ao quadrado é igual a 1. X quadrado menos 4 vezes raiz quadrada de 3 mais 3 vezes x, mais 48 igual a zero. Bem, essa é a sugestão de resposta para a questão 20 do concurso de admissão à Escola Naval 2023, prova amarela.